O Preto no Branco está no ar. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025. Eu sou Atílio Giuseppe e vamos falar sobre o jogo de ontem, a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, enfrentando o Racing no estádio El Cilindro. O que acontece, gente? Falei muito ontem sobre escalação, falei sobre como que eu achava que o Caçapa deveria entrar em campo, com 3 volantes, com uma formação mais consistente, com um meio-campo mais preenchido. E ele fez isso bonitinho, da maneira correta. O time se comportou bem, pelo menos o primeiro tempo praticamente inteiro. Levamos um gol numa falha individual do Barbosa. O lance anterior, que quase gerou um gol, foi uma falha individual do Danilo, do outro Barbosa, que o John fez uma defesa monumental. Para mim, aquela defesa tem que ser até emoldurada, principalmente se o Botafogo for campeão da Recopa. E a verdade é que o Racing jogou nos erros do Botafogo. Ele entrou em campo sabendo exatamente o que ele tinha que fazer, e o Botafogo entrou em campo sem ter a menor noção do que ele tinha que fazer. É sinal da disparidade de preparação, né, de importância que foi dada à taça de cada um dos lados. O Racing tem um trabalho que já vem há mais tempo, com um treinador mantido, e o Botafogo vem quase 50 dias sem treinador, não tem definição nenhuma, não tem comando. Aí o dono do clube diz que a temporada só começa em abril. Então, assim, é uma série de fatores que não ajudaram em nada para que o Botafogo estivesse bem preparado e entrasse firme nessa disputa. A verdade é que a gente, mesmo com todos esses problemas, ficou muito clara a limitação do Racing e muito claro a nossa superioridade técnica a partir do momento que todas as chances de gol do Racing nasceram em falhas do Botafogo. Eu quero falar hoje principalmente sobre duas coisas. A primeira é que, por mais que o Caçapa tenha escalado da forma correta, ele mexeu muito mal. Quando ele tira o Alan, o time se desarticula completamente, perde a solidez no meio-campo. Dali para frente, é claro que muita gente vai falar, não, mas quando ele mexeu, parecia que o time ia melhorar. E aí o Barbosa falha, leva o segundo gol, e aí depois a coisa desanda. Mas, na verdade, a coisa desanda quando ele mexe numa formação que estava até então funcionando dentro das nossas limitações. Não adianta querer mexer demais no time que você teve 3 sessões de treinamento, que foi exatamente o que o Caçapa teve para preparar a equipe para ontem. Então, ao meu ver, ele erra muito feio ali, ele desarticula o pouco de organização que a gente tinha, ele desarticula o pouco de solidez que a gente tinha naquele momento, e até aí a partir daí a gente passa a ver o Racing colocando vários contra-ataques, falhas erros de passe do Botafogo e mais decisões, e aí os caras vendo contra-ataque, o time já não conseguia mais recompor, estava nitidamente cansado, Marlon Freitas suando sangue para tentar recompor, para tentar voltar, e aí isso tudo somado às falhas individuais, principalmente do nosso Alexander Barbosa, a gente acaba tendo um resultado de 2-0, que no fim das contas é para ser comemorado, que facilmente o Racing poderia ter feito o terceiro. Teve chance para isso, teve espaço para isso, teve oportunidade para isso. E o 3-0 aí realmente seria muito difícil. 2-0 já é difícil, mas eu nunca acho 2-0 um resultado assim, meu Deus, acabou. Não, é jogo dentro de casa, no tapetinho, né? Se a gente conseguir entrar em campo bem focado e bem preparado, principalmente fisicamente, né? Que o Botafogo vem devendo muito na parte física nesse início de semestre, eu acho que a gente consegue engrossar o jogo, até porque, cara, eles têm medo da gente. Eles ainda têm do Botafogo a visão de 2024. Daquele Botafogo avassalador, físico, que ganha dividida, que mete contra-ataque na velocidade, vertical. E, infelizmente, para a gente, esse Botafogo não existe mais por uma série de decisões erradas do John Textor. A gente que deveria estar vivendo o ano da bonança, né? O ano de tirar onda com todo mundo, de todo mundo ter medo da gente. A gente está começando o ano totalmente desorganizado, desarticulado, sem planejamento
sem nada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Acho que o Caçapa vacilou na mexida. Ó, isso aqui não é caça às bruxas, não, tá? Não vou nem crucificar o Alexander, mesmo tendo falhado feio, porque o Alexander tem crédito suficiente para não ser crucificado, e muito menos o Caçapa, que teve 3 sessões de treinamento. Só me desapontou um pouco porque ele soube escalar a equipe. Então, dava para a gente ter mantido aquele nível de competitividade, de disputa, o que estava deixando o jogo amarrado, e isso para a gente era importante, né? E a segunda coisa é que eu acho que o Botafogo, às vezes, falta a ele um pouquinho mais de malícia, né, em certos momentos. Ontem, claramente, era um jogo que não era jogo para você se preocupar em jogar, em atacar, pressionar alto, ir para cima do Racing. Cara, era a única coisa que eles queriam que a gente fizesse para explorar os nossos erros e a nossa falta de preparação técnica, tática e física. Ontem era dia para você esfriar o jogo, para você segurar o tempo todo, para você dar chance para o Racing, para tocar a bola, para fazer os caras correrem atrás da gente um pouquinho, para fazer eles cansarem, se enervarem. Ontem era dia para isso. Ontem não era dia para ganhar nada. A gente não tinha a menor condição, dada a conjunção de fatores, a gente não tinha a menor condição de entrar em campo ontem para ganhar. Então era entrar ali na maciota, como o Caçapa entrou, porém acho que a gente falhou muito na nossa postura de querer acelerar o jogo muitas vezes, de querer fazer uns lançamentos assim para pegar a defesa do Racing desprevenida, e aí o time saía de forma desordenada, e depois, quando o ataque não era concluído, a gente levava contra-ataque em cima do nosso ataque o tempo todo. Então acho que era dia para, assim, segurar a onda, trabalha a bola, para o jogo, esfria. Se voltasse de lá com 0-0, tava lindo, maravilhoso, talvez até 1-0 tivesse lindo, maravilhoso. Repito, não acho que o 2-0 é um resultado definitivo de nada, acho que a gente tem toda a condição de fazer 2-0 no tapetinho. Eles vão chegar aqui com medo, porque eles já demonstraram um certo medo da gente lá, e no Botafogo dentro de casa, com o estádio lotado, tu sabe que é muito forte. Foi assim, já vem acontecendo isso desde mais ou menos 2022. Dentro de casa a gente é um time bem difícil de ser superado. Então acho que falta ainda essa. O Botafogo é um time que ainda não está acostumado a ser campeão. Acho que a gente poderia nos acostumar, e isso poderia ser muito mais rápido e muito mais avassalador se o nosso dono não tivesse tão preocupado com o Lyon e tão preocupado em fazer o dinheiro rápido, né? Que ele quer fazer dinheiro rápido, mesmo que para isso custe o nosso planejamento, custe o nosso ano. A gente ainda está no início, então a gente não está vendo o tamanho do problema, mas pode ser que lá na frente a gente se dê conta realmente do tamanho do buraco que está sendo causado na temporada do Botafogo. Então, assim, acho que é isso. Acho que foi um jogo que a gente deveria ter entrado de uma forma diferente. Sobre o Barbosa, já falei, não vou crucificar. Ele errou feio. Ele é o principal responsável pelos 2 gols que nós tomamos. Isso é papo. Quanto a isso, não tem discussão. Agora, eu quero lembrar que o início do Barbosa no ano passado foi também assustador. A gente comentava assim, pô, esse cara é maluco. Pô, ele também fazia isso, de ir pro ataque na hora errada, de entrar com uma violência totalmente desproporcional. Ele deu uma cotovelada no cara, não adianta falar que não, ele estava olhando para a bola. Ele está olhando para a bola, sabendo exatamente onde é que o cara tá, e largou o cotovelo. Porque ali o objetivo dele era dar no cara e disfarçar, e dizer que não, tô olhando para a bola, tô disputando, não tem como disputar com o braço colado, mas ele foi para realmente dar no jogador do Racing. Então, assim, ele fazia isso no início, e o Arthur Jorge foi o quê? Foi moldando, foi lapidando, foi conversando, foi orientando. O Barbosa já no meio do ano era sólido, chegando no fim do ano como um dos principais jogadores do time, tá? É lógico que a gente vai falar do Luiz Henrique, do Almada, pô, os caras que desequilibravam, faziam os gols, faziam as jogadas, mas o Barbosa, o Alexander, chega no fim da temporada como um dos principais. E ele começa o ano de 2025 exatamente igual a como ele começou a temporada passada, com muitas dificuldades, com muitas precipitações, completamente fora do tom, né? E acho que isso também demonstra um incômodo
né? Ano passado ele era a ansiedade de mostrar serviço. Esse ano claramente tem um incômodo. Savarino externou um incômodo. Barbosa demonstrou um incômodo. É simplesmente absurdo a gente ter o melhor ano da nossa história ano passado e chegar agora em 2025 do jeito como a gente está chegando. Isso é inaceitável, isso é incabível. Não dá para passar pano para isso. Vou falar pela milésima vez, não é caça às bruxas, não é fora texto, não é nada disso, nenhuma dessas idiotices e insanidade, mas tem que criticar, tem que pressionar, porque está na hora desse cara olhar para o Botafogo do jeito que é o correto. Tem que planejar, tem que organizar para que a gente tenha um ano melhor, certo? Mas abaixar a cabeça jamais, principalmente dentro do tapetinho. Eles que abram o olho, porque eu não duvido nada desse time do Botafogo que tem brilho, que tem vontade, ganhar na marra. Até.